Igreja de pé em nome de Jesus, em reverência à palavra de Deus. Pai querido, toma a direção desta mensagem, meu Deus. Toma a direção do início desse estudo, Pai, esse propósito. Meu Pai, não é simplesmente um estudo, não é simplesmente um propósito, não é, meu Pai, simplesmente uma entrega de uma água, não, Senhor. Pai, o propósito do meu coração, Pai, eu creio que o Senhor colocou, é que as pessoas venham a ser completamente abençoadas, renovadas, Senhor, para a glória e honra do Teu maravilhoso nome, em nome de Jesus. Que diz assim no 24: Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. 25: Então aspergirei água pura sobre vós, e ficarei purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos eu vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o que, gente? Coração de quê? Pode sentar em seu lugar. Então nós vamos pegar por etapas, para ir entendendo melhor. Então, quando ele fala assim, que ele tomar-vos-ei de entre as nações, porque o próprio Deus estava dizendo assim, que ele ia tomar aquele povo de entre as nações e trazer novamente para a sua terra, para o meio do seu povo, para a sua terra natural. É porque o povo de Deus, se você ler o versículo, se eu não me engano, 16, 17 e 18 do mesmo capítulo, a Bíblia vai falar que Deus espalhou aquele povo, e o povo se contaminaram de tal maneira, devido à desobediência daquele povo de Israel. Deus espalhou aquele povo por toda a parte do mundo, e o povo se contaminaram e se afastaram completamente do Senhor. Mas quando chega no versículo 24, Deus fala assim: olha, chama eles, eu vou reunir eles, eu vou congregar eles junto comigo, e vou trazer eles de volta novamente para a sua terra, para o meio do seu povo. A promessa de Deus é essa. A promessa de Deus era entregar na vida, nas mãos daquele povo, aquilo que eles tinham perdido. Mas para aquele povo tomar posse da promessa de Deus, o primeiro passo é: ó Ezequiel, chama eles, reúne eles, congrega eles em um só lugar, e expringe água pura sobre a vida deles, e eu vou purificar eles de todas as vossas iniquidades e de todos os vossos pecados. Observe que esse povo estava completamente longe da presença de Deus. O que Deus estava fazendo com aquele povo era dando a eles uma nova oportunidade. Mas para eles ter uma nova oportunidade, tinha uma regra, tinha um termo. Qual que era a regra? Eles têm de aceitar você expringir água pura, colocar água pura sobre eles, e aí na medida que a água descer sobre eles, eu vou purificar, quer dizer, eu vou perdoar todos aqueles pecados que eles cometeram, e vou trazer eles de volta para mim, e vou tirar deles esse coração de pedra, coração endurecido. Não foi isso que ele falou? Olha o 25, olha: então aspergirei água pura sobre vós, e ficarei purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos eu vos purificarei. Olha, vou levar no 26: dar-vos-eis coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. A promessa de Deus para aquele povo, e hoje para nós, é esse: Ele quer trocar o nosso coração, Ele quer tirar de dentro de nós o coração endurecido,
Ele quer tirar de dentro de nós esse coração de pedra. Gente, o coração, nós vamos especificar uns pontos aqui. Quando o coração do homem e da mulher está um coração endurecido, um coração duro, a palavra de Deus não entra. Um coração endurecido, a palavra de Deus não pode entrar. Deus fala, mas a palavra não entra no coração da pessoa. Tem pessoas assim, que está dentro da igreja, e Deus está falando, mas é como tem aquele ditado: a palavra entra pelo ouvido e sai pelo outro. Porque a palavra que muda a nossa vida é quando ela entra no nosso coração, é quando ela entra dentro de nós. E se o nosso coração está endurecido, doente espiritualmente, a palavra bate e volta. Um coração endurecido, o primeiro ponto é: a palavra de Deus não entra. Não tem pessoa assim que escuta a palavra, quando sai daqui para fora, o pastor falou o quê? Eu não lembro mais o que o falou. Pregou, falou um negócio de coração, mas eu não lembro. O pastor pregou o que hoje, irmão? Mudou alguma coisa? Não mudou nada. Tem gente na igreja há 4, 5, 10, 20, 30 anos e não consegue absorver a palavra de Deus, porque o coração está endurecido. Mas Deus nos chama hoje, olha, Ele está nos chamando para uma nova oportunidade, uma nova aliança. Renovar nossa aliança com Cristo, renovar nossa aliança com o Senhor. Ele vai tirar de dentro de mim, de dentro de você, esse coração pecaminoso, um coração endurecido. Se você observar, eu não sei se em Salmos tem uma palavra que fala assim, que a bênção ou a promessa que se adeia ou que se demora a receber adoece o coração. Um coração endurecido é um coração doente. Um coração, ou quando a pessoa deixa a dureza no coração tomar conta, se torna uma pessoa orgulhosa. Toda pessoa orgulhoso, o coração dele está duro. Porque quando a palavra entra, o nosso coração derrete diante, se eu poder usar aqui esse termo, o nosso coração derrete diante da presença de Cristo. Um coração endurecido, o primeiro sinal de um coração que está duro, a palavra não entra, a pessoa não tem prazer de orar, não tem prazer de buscar o Senhor, e quando ora, a oração, a pessoa sente que a oração não está passando aqui. Eu não digo assim, lá de vez em quando acontece isso, a gente orar, mas a oração não vai, mas continuamente, não é normal. Não é normal a gente orar o tempo inteiro, toda a gente ora, é aquela oração seca, aquela oração que não cai uma lágrima dos olhos, não chora, o coração não quebranta. Gente, quando nós chegamos diante da presença de Deus, a primeira coisa que vem dentro de nós, os sintomas que vem dentro de nós, é o quebrantamento de coração. Quando nós sentimos a presença de Deus na nossa vida, que a presença de Deus entra no nosso coração, a primeira vontade que nós temos é de chorar, de alegria, porque nós temos emoções, né? Então precisamos, o que Deus nos chama a atenção hoje, precisamos ver isso. Precisamos ver isso. Como é que está o nosso coração diante do Senhor? Será que a palavra está entrando dentro de nós? Será que a palavra está cravada no nosso coração? Ou estamos somente ouvindo, como eu acabei de falar, e entrando pelo ouvido e saindo pelo outro? Somente ouvir não muda. Um coração endurecido, a palavra não entra, o orgulho toma conta, a soberba toma conta. E todo coração que está endurecido é tomado pelo orgulho, pela soberba. Deus não age, impede completamente o agir de Deus. Mas a promessa dele hoje é essa: eu vou tirar de vocês esse coração de pedra, eu vou dar a vocês um coração de carne, eu vou purificar vocês, eu vou colocar na vida de vocês o meu espírito. A promessa é de Deus, a promessa é do Senhor. Deus quer quebrantar o nosso coração,
Deus quer tirar de dentro de nós essa dureza do nosso coração, mas precisamos também nos esforçar, fazer nossa parte, orar, clamar pela presença dEle, buscar. Tem hora que nós estamos orando, parece que a nossa oração não está passando do teto da casa. É nesse momento que nós precisamos perseverar orando, até o coração ser quebrantado. Sexta-feira, vou dizer com vocês, sexta-feira de noite, eu vim para aqui, eu estou aqui desde sexta-feira à noite, eu orando, rapaz, penso numa luta, uma guerra para eu orar. Um sono, um cansaço tão terrível, que eu joelhava aqui e dormia de joelho. Levantava, não aguentava meu corpo doendo. Mas aí eu perceberia até madrugada ali orando, dormindo, levantava, os braços adormeciam, a perna adormecia, levantava de novo, andava, deitava voltar, sentava no chão. Sábado, amanhecia a mesma coisa. O cansaço, aquele sono que não tinha controle. Mas quando foi ontem à noite, eu já orei normalmente. Já orei sentindo verdadeiramente a presença de Deus. Mas se eu tivesse parado quando eu não sentia a presença, era um momento que meu coração podia se endurecer. Mas quando a gente perseveramos, buscando, pedindo, Senhor, quebranta meu coração, Senhor, tira de mim esse cansaço, tira de mim essa fraqueza. Meu Pai me deu um coração quebrantado. A Bíblia diz que um coração quebrantado não rejeitará o Senhor. Quando a pessoa tem o coração quebrantado para as coisas de Deus, Ele não rejeita. Quando você dobra o joelho, Ele está do teu lado te ouvindo para te responder. É aquele momento que você ora, que você chora. É aquele momento que você clama. É aquele momento que você sente a presença de Deus te envolvendo. Porque você observa uma coisa, precisamos entender. O Espírito Santo, Ele está com cada um de vocês, com cada um de nós. Só quando falamos do batismo com o Espírito Santo, que eu não vou falar disso hoje, é só um exemplo. O batismo com o Espírito Santo é uma coisa, e o mover do Espírito é outra. Nós temos o mover do Espírito. Toda vez que você sente alegria no coração, aquela vontade de glorificar, de exaltar, de engrandecer, de gritar, de chamar pela presença, de chorar, isso é o mover do Espírito. Isso é o mover do Espírito Santo. Mas uma pessoa do coração endurecido não sente isso. Quando ora aquela oração seca, aquela oração, sentou, levantou, joelhou, foi embora, e é a mesma coisa. Então o que Deus nos chama a atenção hoje, precisamos ver isso para a nossa vida. Precisamos ficar atentos a esses pontos, para que nós venhamos quebrantar o nosso coração. Isso aqui é muito lindo, gente. Olha o que ele fala no 25 ainda. Então aspergirei a vapura sobre vós, e ficarei purificado de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos eu vos purificarei. Olha a promessa no 26: dá-vos eis coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Não é promessa do pastor, é promessa do próprio Deus. Essa palavra aqui, que Ele vai tirar de mim e de você um coração duro, um coração de pedra, e vai nos dar um coração de carne, é Deus falando. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Glória a Deus. Você sabia, escute bem aqui, você sabia que até no teu glória a Deus, teu coração, ele se quebranta? Isso aqui é muito importante nós entender. Quando nós estamos com o coração quebrantado, ou queremos que o nosso coração se quebrante diante de Deus, o primeiro passo é nós reagir, dar glória a Deus, aleluias, exaltar o Senhor. Na hora do culto, na hora da palavra, glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia, Jesus, glória a Deus. Não é assim? Isso é o mover. Aonde nós fazemos isso aí, e o nosso coração começa a criar uma certa união com o Espírito Santo. O nosso espírito começa a se unir ao Espírito Santo, aonde entra o mover do Espírito dentro de nós. Amém, povo de Deus? Então sempre reaja
na sua busca, na sua oração, na hora da palavra, sempre lute e reaja. Isso ajuda você a abrir seu coração para o Espírito Santo entrar dentro de você, entrar dentro de cada um de nós. Isso é interagir com o Espírito Santo, interagir com o culto, com a reunião. Isso é muito importante. Amém? Amém. Então, ele fala assim no verso, não falou 28, né? 27. Olha o que ele diz: porém dentro de vós o meu espírito, aleluias, e farei que andes nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observe. Habitarei na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu serei o que, gente? O vosso Deus. Olha a promessa do Senhor. Se vocês crêem na minha palavra, o Senhor dizendo: se vocês se voltar para mim, vocês vão expingir essa água sobre vocês. Eu vou tirar o coração de pedra, eu vou dar a vocês um coração de carne, eu vou colocar dentro de vocês o meu espírito. Vocês vão ser o meu povo, e eu vou ser o Deus de vocês. Isso aqui é a promessa de Deus. Essa questão de dureza de coração, se você voltar aqui em Ezequiel 11:19, aleluias. Olha Ezequiel 11:19, o que ele diz também. Glória a Deus. E assim nós vamos estendendo. Glória a Jesus, glória a Deus. Olha o que ele diz: dar-lhe-ei um só coração e um espírito novo, porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhe darei coração de quê? Vamos ler novamente. Olha o que ele diz, verso 19 ainda: dar-lhe-ei um só coração e espírito novo, porém dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhe darei coração. A promessa de Deus hoje Ele vai nos dar um coração novo. Ele vai tirar de nós esse coração de pedra, para quando você abrir sua boca, você possa sentir a presença de Deus. Quando você lembrar do nome de Jesus Cristo, o seu coração vai se derramar dentro de você. Isso é coração quebrantado. Isso é, gente, é maravilhoso quando você está buscando o Senhor, quando você sente a presença de Deus. Tem hora que a gente está assim, tranquilamente, você lembra do nome de Jesus, parece que o coração se quebrando, né? Aquela alegria dentro de você. Ele está, glória a Deus, né? Isso é coração quebrantado. Quando o coração está endurecido, a palavra não entra, a oração não entra. A pessoa com o coração endurecido rejeita a palavra, rejeita a correção, rejeita a repreensão, rejeita a direção de Deus. E aí, resumindo, a pessoa só vai descendo cada dia mais para baixo. Mas aqueles que quebrantar o coração diante do Senhor, o Senhor vai fortalecer, o Senhor vai mudar a nossa vida. Olha o que ele fala no verso 20: para que ande nos meus estatutos e guarde os meus juízes e os execute, eles serão o meu povo novamente, e eu serei o que, gente? Eu quero que vocês leiam o vídeo, eu ouvi vocês. Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os cumpram. E eles que serão por povo, e eu que serei por Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Deus é o nosso Deus, e nós somos o povo dele. A minha fala assim: execute, né? Por isso que eu deixei você ler, para você falar um pouco diferente. Então, é promessa de Deus. Nós somos o povo de Deus, gente. E Ele é o nosso Deus. Deus está guardando a nossa vida. Deus está mudando a nossa história. Deus está quebrantando o nosso coração. Deus vai mudar, porque um coração quebrantado não rejeitará o Senhor. Um coração quebrantado, Deus não rejeita. Mas quando o coração está duro, é como eu acabei de falar, é aquele coração ensoberbecido.
até chega diante do Senhor, mas não consegue se humilhar, porque sempre quando ele vai orar, ele lembra de algo, ela lembra de algo, que você diz: aqui eu não estou errado, isso aqui eu não estou errado, isso aqui eu estou certo. Então não há humilhação sincera. Então precisamos rever a nossa vida. Vamos aqui também, olha, vai levar bem no livro de Ezequiel, Ezequiel 3, verso 4. Glória a Deus. A promessa é: vai tirar da gente esse coração de pedra e vai nos dar um coração de carne. Glória a Deus. Glória a Ezequiel 3, versículo 4. Aqui entra algo também muito interessante. Olha o que ele diz. Deus chama a Ezequiel e diz assim: disse-me ainda, filho do homem, aleluia, vai, entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras, aleluia, porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas a casa de Israel, nem a muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possa entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te daria ouvido, mas a casa de Israel não te dará ouvido, porque não me quer dar ouvido a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura. De que, gente? De coração. Então observe aqui o que Deus chama o profeta Ezequiel e fala assim: entrará na minha casa, no meio do povo de Israel, entrará no meio dessa geração de hoje e fala as minhas palavras. Mas olha o que é interessante, é que assim: olha, o povo a quem eu te envio, Ezequiel, é o meu povo, não é um povo de estranho falar, ou seja, é um povo que conhece a linguagem do rei, é um povo que conhece o que tu está falando, é um povo que sabe muito bem do que você vai falar, é um povo que sabe o que você está falando com ele. Eles conhecem a minha palavra, eles conhecem meus ensinamentos, eles conhecem a minha lei. Mas se eles te rejeitar, eles não estão rejeitando a ti, é porque eles não me querem dar ouvido a mim. Deus falando. Quando nós me corrigindo aqui, nós temos que ter o maior cuidado para nós não começar a rejeitar a Deus através da vida das pessoas. Nós temos que ter muito cuidado quando alguém está pregando e nós falamos assim: não diga assim um ou outro, mas sempre a pessoa fala assim: eu não gostei da pregação de fulano, eu não entendi nada que ele falou. Aí vai para outro lugar, fulano prega, eu não entendi o que ele falou, a palavra não bateu, não é assim? Olha, eu escutei alguém ali, mas a palavra também não entrou. Nós temos que ter muito cuidado para nós não estar rejeitando a palavra de Deus e apontando o homem como alvo. Porque, gente, vamos ser sinceros, isso aqui eu faço aqui debaixo do sangue de Jesus Cristo. Eu creio que no modo que eu prego aqui, esboçando ali a palavra, esmiuçando a palavra de Deus, ali, explicando tudo na simplicidade, não tem como se a pessoa abrir o coração e não entender. Vamos dizer, tem como, gente? Porque eu falo na nossa simplicidade, explico detalhe por detalhe. Se nós estamos ouvindo isso e não está entrando no nosso coração, não deu errado? Porque tem gente que prega e fala aquela baboseira, eu não entendo ela falando, mas que não, que você vai na Bíblia, vai para o canto, eu explico. Não tem como não entender misericórdia. Então, gente, olha o que ele fala: se esse povo não rejeitar você, ele não é que está rejeitando você, estão rejeitando a mim. É porque ele não me quer. Mas por que ele não me quer? Porque eles são de fronte obstinada e dura de coração. Mas olha o que ele disse: se eu te enviasse, Ezequiel, a um povo estranho, a um povo que não te
conhecessem assim, certamente eles te dariam ouvido. Eu não sei se já aconteceu com você. Você sai hoje, isso também acontece com todo mundo. Você vai evangelizando na rua. Você toca um crente, um cristão, desviado, até que esteja na igreja. Você vai falar, dar palavra para ele. Eu já sei. Eu sei tudo isso aí. Eu conheço isso. Eu já sei disso. Você entra num lugar que ninguém conhece a palavra. Você começa a falar a palavra, as pessoas param para te ouvir. E vê pessoas chorando, pessoas derramando o coração diante da palavra de Deus. Mas o povo de Deus, nós como povo de Deus, tem muitos momentos que nós rejeitamos, endurecemos a servir e não damos ouvido à palavra. Não é porque não conhecemos a linguagem do reino, não é porque não conhecemos a palavra de Deus, é porque não queremos dar ouvido àquilo que Deus está falando. Pegou de tarde, pelo dia mais ou menos, eu estava aqui. Você viu um senhorzinho aqui, que ele pega, acho que pega aqui, olha aqui na Torre Franca aqui do lado. Ele vem aqui e fica com coisa mais aí, batendo papo, falando e tal. Aí tem meu pastor, eu e minha esposa nos batizamos sexta-feira. Eu falei, que pensa, irmão, sua esposa sim, não batizou lá na Igreja Universal. Que bacana, irmão. Aí eu falei assim, o seu esposo é casado, né? E não. Eu falei assim, mas eu não entendi, irmão, mas um jeitinho aqui, mas eu tenho que casar, porque se batizou, você batizou, não é casado? Ah, pastor, para casar não vou casar não. Mesmo assim, eu não vou casar não, então já estou velho de idade, não vou casar mais não. Meus irmãos, se o senhor continuar assim, sem casar, na igreja, batizar, você está no pecado. Pastor, eu vou ali, depois eu volto, viu? E aí você está pulando a porta aqui fora, eu vi. Você entendeu? Estava falando. Mas quando confronta, a pessoa não quer o quê? Dá ouvido. A pessoa quer servir a Deus, mas ele quer servir do jeito dele. Que ele não é nosso pai. Como geralmente as pessoas querem assim. A pessoa quer servir a Cristo, mas não quer servir do jeito dele. Falei, irmão, o senhor está no pecado. Pastor Joaquim está me chamando ali, pô, volta. Isso ali. Volta para tu. Ou seja, a pessoa não quer dar ouvido à palavra de quem? De Deus. A pessoa, porque o coração está o quê? Duro. Olha o que ele diz. No verso 5, porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas a casa de Israel, quer dizer, meu povo, nem há muitos povos de estranho falar, nem de língua difícil, cujas palavras não possa entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te daria ouvidos. Algo que Deus estava dizendo, se eu te enviasse a Ezequiel, um povo que não me conhecesse, que tivesse o que é um estranho falar, eles parariam, e te dariam ouvido. Mas o meu povo não quer me dar ouvido. É o tempo que nós estamos vivendo hoje, irmãos. É o tempo que nós estamos vivendo hoje. Você aconselha um canto, você evangeliza de outro, você chama um do canto, você chama outro de outro, mas cada um arruma uma desculpa e vai se afastando, Mas a pessoa não está sabendo que na medida que ele está rejeitando o ensinamento da palavra, no momento que ele está rejeitando a palavra pregada verdadeiramente, ele não está renegando o homem ou se afastando do homem, está se afastando verdadeiramente de Cristo. E uma hora, meu irmão, a pessoa vai sentir falta disso. Coração endurecido, coração que não se quebranta diante do Senhor, coração endurecido, coração soberbo, coração endurecido, coração orgulhoso. Então precisamos a cada dia ver isso. Vamos ler aqui o 7, eu quero falar o 7. Mas a casa de Israel, quer dizer a minha igreja, não te darás ouvido, porque não me quer dar ouvido a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Você viu o que eu falei no começo? Que quando o coração está duro ou endurecido, a pessoa não dá ouvido a Deus.
a pessoa não quer mais ouvir. Um coração endurecido é uma brecha, é uma porta aberta para se a pessoa não se reconciliar com Cristo logo, para o diabo entrar na vida da pessoa. Porque quando o diabo não entra, vamos entender uma coisa, gente: o nosso coração ele nunca fica vazio. Não se engane, nosso coração ele nunca fica vazio. Ou um ou outro vai entender, os dois não ficam. Se o nosso coração estiver vazio do Senhor, o mal habita nele, ele nunca fica vazio. Então é melhor a gente preencher, encher, buscar a presença, para quando o inimigo vier, o nosso coração, a casa esteja ocupada. E ele vai olhar e vai dizer assim: não, nessa casa aqui eu não posso entrar, nesse templo aqui já tem dono, o dono dele é o Senhor Jesus Cristo. Então cada dia, irmãos, busque o Senhor, ocupe seu coração, não deixe seu coração endurecer, reveja a sua vida, reveja, pense bem como está seu coração. Se você ficar um pouco endurecido, ore. A oração quebra o coração. Não tem como o coração ficar endurecido se você começar a orar firmemente diante do Senhor. Chore aos pés de Cristo, clama misericórdia, clame com sinceridade no seu coração, e Deus vai te socorrer, porque a promessa é dele. Ele vai tirar de você e de mim esse coração de pedra e vai nos dar um coração de carne, um coração santo, um coração lavado pelo sangue de Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos dar um pulinho ali também no livro de, vamos ler Provérbios, vamos ler Provérbios, aí depois nós vamos terminar lá em Hebreus. Provérbios, voltando um pouquinho para trás, Provérbios capítulo 13, versículo, é só no versículo também, no versículo 12, Provérbios 13, 12. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao nosso grande e glorioso Deus. Provérbios 13, 12. Glória a Deus. Como eu falei no começo, olha o que ele fala no livro de Provérbios: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas misericórdia, mas o desejo, misericórdia, travou aqui, mas o desejo cumprido é o que, gente? É a árvore da vida. Me dizer que travando de agora, hein? Só o sangue de Jesus. Então, a bênção ou as promessas que se adeiam adoecem o coração. Por que você vê hoje muita gente, a maioria das pessoas com o coração doente? Porque promessas, você vai fazer isso e vai acontecer aquilo. Observe isso aqui: você vai fazer tal coisa e vai acontecer aquilo outro. Aí a pessoa faz e não acontece nada. O que acontece? Adoece o coração. Vocês chamam, vamos dar um exemplo aqui, não vou falar isso agora, não, é só um exemplo de falar. Porque hoje a obra de Deus, ela se sente em grande dificuldade de se manter. 10 anos, 14 anos, 15 anos atrás, ela mais tranquilo. Você colocava um ponto de pregação, todo mundo ajudava. Hoje você abre uma igreja, uma guerra para manter ela. Por quê? Eu não vou falar de divina oferta, não, só para você pegar aqui o ponto de adoecer o coração. Porque de tanto nós estar em lugares que você planta isso, você dá até uma oferta assim, você dá uma coisa assim, e Deus vai te dar o dobro, Deus vai fazer isso. E quem é que não quer dar, vamos dizer assim, dar R$20 e receber 2.000? Quem é que não fazer isso? Mas as pessoas faziam, continuam fazendo, e hoje, amanhã não acontecia nada, e chegou o momento da pessoa adoecer o coração, e quando se fala de fidelidade, você fala o quê? Já ajudei tanto, isso tudo é história. Isso aí tudo é conversa de pastor,
é coisa de pastor ladrão. Por quê? Porque o coração já fez o quê? Adoeceu, começa a assimilar todo pastor igual, todo ministério igual. Então nós precisamos ficar atentos para tudo isso, para que nosso coração não venha adoecer com nada disso. Amém? Vamos dar um pulinho lá em Hebreus para nós terminar? Hebreus, no capítulo 10 e versículo 22, se não me falha a memória. Isso, Hebreus 10, 22. Glória a Deus. E aqui nós vamos encerrando, e na certeza que nós recebemos hoje um novo coração em nome de Jesus. Hebreus 10, 22 diz assim: lê vocês o 22. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Observe o que ele está falando novamente. Chegar diante do Senhor com o coração limpo, um coração sincero. Mas ele falou o quê? Lavado com água, o quê? Água limpa, água purificada, água que purifica, que nesse caso é a palavra. A água, Jesus é a água viva. Jesus é a água viva que desceu do céu. Jesus é aquele que purifica. Jesus é aquele que troca nosso coração, é aquele que tira o coração, a dureza do nosso coração e nos entrega um coração santo, um coração bom, um coração lavado pelo sangue de Cristo. É isso que Ele quer fazer na minha e na sua vida a partir de hoje. Coração limpo, coração santo, coração bom. Mas precisamos também nos esforçar para isso. Eu quero chamar você hoje, meu irmão, minha irmã, quando for orar, derrame seu coração diante do Senhor. Derrame o coração, ore com você, concentre a sua fé, concentre sua vida em Deus, abra seu coração para Cristo, confesse seus pecados, confesse seus erros, chore aos pés do Senhor. Se não está conseguindo, peça misericórdia, mas comece a lutar por isso hoje, para que você venha ter um coração direcionado pelo Senhor, um coração bom, para que quando você chegue na presença dEle, você chora, você clama. Gente, é tão maravilhoso quando você está aos pés do Senhor, chorando ali aos pés do Senhor. Para muita gente é maluquice, é religiosidade, mas para quem sente a presença de Deus, se torna comunhão, algo maravilhoso. É você criar uma certa comunhão, uma familiaridade com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem entender essa palavra, então pode glorificar o Senhor no forte e dê glória a Deus aí em nome de Jesus. Glória a Jesus. Amém? Vamos